Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu vos ofereço todos os meus pensamentos, palavras, obras e ações, alegrias e sofrimentos deste dia, tudo enquanto fizer e padecer, descontados os meus pecados, seja tudo, ó meu Deus, para a vossa glória, pelo bem das almas do purgatório, em reparação das minhas faltas e em desagravo ao sacratíssimo coração de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve a Santíssima e Sempre Virgem Maria. Eu estou fazendo essa saudação em homenagem ao meu querido Nelson lá da Capela, né? Um homem que sempre fala, quando a gente vai falar de Nossa Senhora, salve Maria, ele fala, não, salve a Santíssima e Sempre Virgem Maria. Meus queridos, sejam todos bem-vindos à rádio Voz do Coração Imaculado, ao programa Perfeita Alegria. Me chamo Jean Carlos Lopes, sou professor, filósofo e blogueiro. E hoje nós estamos de novo com a participação, do nosso querido professor Alessandro. Quero dizer que a Liliane, ela está em casa nos ouvindo. No próximo programa, ela, se Deus quiser, estará conosco aqui. Bom dia a todos, caro irmão Jean, aos irmãos da rádio e as irmãs também. É uma alegria muito grande que hoje nós poderemos dar continuidade, ao assunto que nós fizemos no nosso primeiro encontro aqui, que eu estive presente. E também quero, de uma maneira muito especial hoje, fazer uma menção ao preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, Verdade. Dia 1º de julho, no calendário litúrgico antigo, nós fazíamos menção ao preciosíssimo sangue de Jesus na data de hoje. Então vamos pedir para que esse sangue de Nosso Senhor, derramado na cruz, que verteu por amor a cada um de nós, também possa ser derramado sobre cada ouvinte dessa rádio, sobre essa bela paróquia que abriga a rádio de nossa mãe, e sobre toda a igreja, sobre todo mundo que precisa tanto desse sangue salvador de Nosso Senhor, ser derramado, ser lavado, de toda mancha, toda desobediência a Deus que nós vivemos nos dias atuais. Então fica esse meu desejo inicial, para que o preciosíssimo sangue de Jesus esteja presente na vida de cada um de nós, dos familiares de todos aqueles que estão ouvindo a rádio agora, e que o nosso programa seja abençoado com a bênção de Nossa Mãe Santíssima e São José, e São Francisco também, Verdade. Queremos também agradecer, o nosso querido irmão Frei Lúcio, que sempre nos auxilia aqui na mesa de áudio, Ele é aquele coringa, Fica no silêncio, mas sempre a carta fundamental para você vencer o jogo, Sem o nosso irmão Frei Lúcio, isso aí. Só essas vozes aqui não ecoaria, Então, que vocês, queridos ouvintes, rezem também uma Ave Maria para o seu ministério, como vocacionado. Bem, nosso querido amigo professor Alessandro, vamos continuar a partir do laicismo, não é isso? Eu acho que é interessante falar um pouquinho sobre essa questão do laicismo no mundo, como o mundo simplesmente abandonou o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, esse reinado social, e começou a galgar outros reinados, e é uma evolução infelizmente triste, porque primeiro Deus era o centro, no período medieval Deus era o centro, depois passou a ser o homem, consequentemente depois o homem deixou de existir e começou a passar a razão, que ainda era ligada ao homem, até chegar em 1850 com a evolução darwiniana, é verdade, que bebeu de Mataus, o homem passou a ser um mero ser evolutivo, uma escala das criações, se podemos falar que eles acreditam em criações, embora Darwin, no início ele acreditava nas criações, mas o homem acaba sendo só mais um ser evolutivo, e isso parece que vai passar para toda a sociedade, principalmente vai culminar com o tirar Nosso Senhor Jesus Cristo do centro, esse reinado que era para ser total e devido a Ele,
parece que começa a ficar fragmentado. Será que é mais ou menos isso ou não? Não, isso, corretíssimo, Jean, corretíssimo. Só para posicionar, né, caso algum fiel, algum colega amigo, amiga da rádio não tenha ouvido o programa anterior, nós estamos tratando da encíclica Quas Primas, do Papa Pio XI, que trata do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E você já abrindo espaço no seu programa para a gente tratar desse assunto, que é muito atual, tendo em vista os graves problemas políticos e de leis que são aprovados hoje nos países, né? E esse brevíssimo resumo que você colocou aí é exatamente isso, né? O que os fiéis, os ouvintes têm que ter claro. Nós viemos de uma estrutura ocidental totalmente cristianizada, religiosa, em que de fato Deus era o centro da vida de toda a sociedade. Óbvio que a sociedade tinha seus pecados, tinha seus problemas, até gravíssimos também, né? Mas assim, a grande diferença que nós podemos notar do período da Idade Média para o nosso período atual é que na Idade Média não havia dúvida sobre o que era o certo e o que era errado. O problema era na vivência das pessoas sobre aquilo que era correto e o que era errado. Ou seja, as pessoas o pecado era a vida prática das pessoas. Tanto que nós tivemos, de fato, até papas terríveis, né, que tiveram um péssimo testemunho de vida, cardeais terríveis, bispos, padres terríveis, fiéis, reis e rainhas católicos, senhores feudais terríveis, mas tivemos pessoas muito santas também nesse período. Mas na época da Idade Média, tudo era formatado com muita clareza, que Deus, Nosso Senhor, era o centro de tudo, e que as leis deveriam emanar das leis divinas, né? O objetivo das nações era, elas sabiam que tinham a liberdade de fazer as suas leis, desde que essas leis não fossem contra os direitos de Deus e os direitos da igreja, que são uma consequência natural dos direitos de Deus, né? O grande problema do modernismo, né, que começou lá no iluminismo, né, essa ascensão do pensamento racionalista, colocando o homem no centro, né, o antropocentrismo, é que nós tiramos Deus do pedestal, colocamos o homem, a razão humana, e depois já nem mais isso, né, como centro. Assim, o homem ficou totalmente sem um norte, sem um ponto de referência. E aí nós estamos vivendo uma época que é uma verdadeira torre de Babel no campo moral. Porque a crise de hoje não é que antes tinha menos pecado do que hoje. Não é isso. Assim, isso é até difícil de mensurar. A questão é, nós tínhamos o pecado? Sempre tivemos. Mas as pessoas tinham clareza do que era certo e errado. Hoje, nem mais isso as pessoas têm. Parece que nós vivemos aquela frase de Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, em que fala que se aqueles tempos não fossem abreviados, talvez nem os eleitos se salvariam. Tamanha a confusão que seriam naqueles dias, nos últimos dias, como Nosso Senhor coloca, né? E se nós não conseguirmos perceber que estamos vivendo esses últimos tempos, esses últimos dias, essa era da apostasia, como fala São Paulo, né, nas suas cartas, ele fala que um dos elementos da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo seria a apostasia. Ora, meus amados, para quem não sabe, o que é a apostasia? A apostasia é o abandono da fé. E como nós não podemos ver isso acontecendo hoje? E convicto, né? A pessoa abandona convicto, não é por ignorância. Exatamente. Ela entende que isso é bom, mas ela prefere achar algo melhor do que aquilo, né? Ou seja, cumprir aquilo que deseja a carne, não a alma, né? Não o espírito, né? Correto. Assim, a apostasia é o abandono consciente da fé. É o abandono consciente da doutrina. E quando os países, né, com o advento dos estados modernos, né, com o fim das antigas monarquias,
né? Gente, nós não podemos, não, mas a monarquia era uma santidade. Não era. Ela tinha problemas graves também, né? Mas de uma certa forma os monarcas, mesmo com todos os erros, e se a Revolução Francesa aconteceu, né? Nós não podemos esquecer isso, no século XVIII, foi também por causa de excessos da monarquia francesa, né? Foi porque a monarquia francesa não consagrou a França ao Sagrado Coração de Jesus, né? Ou seja, Nosso Senhor, Nossa Senhora nas aparições que foram se sucedendo nos últimos séculos, sempre fazendo aquele chamado: se consagrem aos nossos sagrados corações, né? Se coloquem dentro, se escondam no meu Sagrado Coração, se coloquem dentro do coração da minha mãe, né? Nós temos a medalha milagrosa, nós temos tantos e tantos sinais. Lourdes, Fátima, você chamando as pessoas a Deus, né? Chamando as pessoas de volta a Deus, porque Nosso Senhor, vendo lá no céu como as coisas estavam caminhando, aonde elas iriam desembocar, Ele sempre chamando: voltem, a salvação da humanidade, né? A moralidade das nações, né? O bem-estar das nações passa por vocês estarem submissos a mim, porque é uma submissão de amor e graça, não é uma submissão de opressão, longe disso, né? Mas infelizmente o que nós temos visto, e com esse programa nós queremos ajudar a conscientizar as pessoas com relação a isso, né? Tratando desse tema do reinado social de Nosso Senhor, é o que? As pessoas perceberem que ao nós abandonarmos Deus, tirarmos Deus do centro da sociedade e não fazermos mais as leis de acordo, né, com aquilo que seria o correto, ou seja, porque nós temos uma noção bem clara do que é o correto, né? Nós não vivemos dentro da igreja, a gente não tem uma ideia relativista, uma ideia de que é relativo o bem e o mal. Não, a gente tem muito claro. E Deus é absoluto, né? Exatamente. Coloca a lei para cumprir aquilo que vem do absoluto. Então, e quando você tira o absoluto, de fato tudo fica relativo. Aí nós vivemos como eu falei inicialmente, essa torre de Babel, e as sociedades ficam perdidas. É isso que acontece, e aí fica esse caos. Só que o mais interessante é que a encíclica, né, a encíclica do Papa Pio XI, ela deixa isso muito claro. Assim, ele profeticamente ele coloca toda essa realidade, tá? Ele coloca tanto esse problema do laicismo, né, que nós temos aqui no Brasil e na maioria das nações republicanas hoje, né, nós temos isso, de fato. Talvez o único país que eu sei que fez uma consagração de maneira veemente ao Sagrado Coração de Jesus foi a Polônia, né? E o Peru, me parece que não estão com tanta veemência, mas o presidente lá, ele também consagrou, mas eu acho que de maneira evidente só a Polônia mesmo, meu irmão. Assim, do Peru, isso é até uma boa notícia, nem sabia disso, mas se foi, graças a Deus, que assim o seja. Mas a Polônia, porque circulou, tem muitos vídeos circulando nas mídias sociais, né, ultimamente, sobre esse tema. Então, mas tirando isso, todos os outros países são laicos, e se defende essa questão do laicismo. Então tem que ficar muito claro para os ouvintes, né, o que é o Estado laico, né? Ele até apresenta um princípio que, numa primeira vista, parece ser bom, né? Mas ele é pernicioso por trás, a sua ideia, né? Porque, meus amados, a gente tem que ser claro: nada que tire Deus do centro pode ser bom. Nada. É enganoso, é falacioso, tem um germe de Satanás ali dentro, né? E o documento do Papa é muito claro com relação a isso. Não sei se seria o caso da gente já pegar para ler um trecho dele. E recordando, né, que você falou uma coisa interessante, que por ser um documento profético, ele foi escrito em 1925. Uhum. Então, ou seja, nem tinha acontecido a famigerada revolução sexual. Não. Ele já era um alerta. Você está falando, o professor, sobre as questões dos sinais, né, que Deus dá para a humanidade. As encíclicas eram sinais, os aparecimentos de Nossa Senhora, e mesmo assim a humanidade decidiu deliberadamente pela questão de ter o homem no centro local de Deus, né? Talvez seja interessante isso, hein?
a gente começar a voltar a ler os documentos. Por isso que eu me sinto feliz em estar falando sobre tal assunto no programa, porque poucos têm acesso a isso. Poucos têm acesso a isso. Depois eu quero que o senhor repita novamente aquele enfrentamento, né? Não precisa ser agora, aquele enfrentamento que ocorreu no México. Tá? Da Criciada. Tinha como baluarte, suporte, Viva Cristo Rei. Eu estava ontem lendo algumas coisas, tentando recordar, e eu lembro que houve um mártir de um jovem. Depois fui lembrar de jovem, que menino até no final, Viva Cristo Rei. Sim. E Deus vai cobrar de nós justamente isso. Então, meus queridos, ao ouvir esse programa, não tem como você fingir de bobo mais não. Aquele que mais é dado, mais será cobrado. Então preste atenção naquilo que será falado sobre o reinado do nosso social do nosso Senhor Jesus Cristo, essa questão do laicismo, e leiam essa encíclica. Leiam mais do que nós estamos falando aqui. Deseje na casa de vocês buscar. É de domínio público, então você pode baixar e ler em casa, ok? A gente vai seguir então o número 22 do documento, né? Eu já tinha lido essa parte, mas lerei novamente, caso alguém tenha perdido no programa anterior, para ficar claro, né? Então, o que seria o Estado laico? O Estado laico é aquele Estado que não professa nenhuma religião oficial, né? Ao contrário do que nós tínhamos na época do Império Brasileiro, em que a religião católica era a religião oficial. Então, era a religião que gozava de privilégios do Estado brasileiro, do Império Brasileiro. Com o advento da República, financiado pela maçonaria no Brasil. Dom Vital sabe muito bem o que foi isso, exatamente, né? Então, que fique claro para os irmãos, né, aquela proibição aos católicos de se filiarem à maçonaria ainda é presente, não foi revogada, apesar do novo Código de Direito Canônico não citar no seu cânon de maneira explícita, mas de maneira implícita, e tem uma nota de rodapé no cânon, hoje no Código de Direito Canônico, em que fala que essa proibição do católico se filiar à maçonaria persiste, continua. Então, se você quer permanecer fiel à igreja, à doutrina da igreja, com plena comunhão, podendo comungar, um dos requisitos é esse. Se você receber um convite a participar da maçonaria, Rotary Club, né, e aí vem vários órgãos ligados à maçonaria, meu irmão, não pode. Se nós quisermos sermos fiéis àquilo que a igreja nos ensina, nós não podemos nos filiar a esse tipo, porque essa instituição, ela se veste com uma capa de boa, de moral, de defender os interesses humanos, aquela coisa toda, mas ali atrás ela defendeu a laicidade do Estado, né? A laicidade do Estado. E como nós podemos ver no documento, o laicismo não é bom. Vamos ao documento, número 22 do Papa Pio XI. Como bem sabeis, veneráveis irmãos, não é num dia que esta praga, então, lembrando, eles chamam o laicismo de praga, chegou à sua plena maturação. Há muito estava latente nos estados modernos, ou seja, o laicismo ele já estava sendo gestado, né? Já estava sendo gerado através das ideias positivistas, através das ideias racionalistas, antropocentristas, para tirar o sagrado, tirar o metafísico, né, do debate das pessoas, mas estava ali, né? Começou-se primeiro a negar, continuando as palavras do Papa, a soberania de Cristo sobre todas as nações. Negou-se, portanto, à Igreja o direito de doutrinar o gênero humano, de legislar e reger os povos em ordem à eterna bem-aventurança. Então, na verdade, o que tem que ficar claro, por que se colocou o Estado laico? Por causa do poder. Do poder. As pessoas têm até uma se eu não me engano, é um hino, não sei se é um hino, acho que é de laudes ou de vésperas, quando fala dos santos inocentes, mártires inocentes, né?
Ele fala mais ou menos, não com essas palavras exatas, mas com palavras parecidas: Herodes, porque temes aquele rei que não rouba tronos, né? Então, na prática, é isso que os governantes fizeram e continuam fazendo hoje, né? Eles temem um rei, que é rei absoluto, soberano, que é Jesus, mas que não rouba reinos de ninguém. Ao contrário, ele vai distribuir reinos na sua volta. É isso que ele vai fazer, né? Mas as pessoas com aquela sede, né, seduzidas pela voz da serpente, do demônio, com essa sede de poder, de dinheiro, de querer poder mandar mais do que a igreja, elas não querem mais que a igreja legisle, que ela interfira na legislação. E como diz o Papa, em ordem à bem-aventurança, a igreja não vai se preocupar com algumas questões sociais, como tem que ser determinada a cobrança de impostos, como tem que ser a organização do Estado, tal. A igreja deixou claro que isso aí ela vai deixar os povos à vontade, mas aquilo que interfere na salvação das almas, isso a igreja tem que se intrometer, que é de responsabilidade dela. Exatamente. Cuidado por nosso Senhor Jesus Cristo, legislar sobre nós em relação a isso, né? Isso. E você você colocando o Estado laico, o que você está falando? Não, a igreja não tem direito mais de interferir nas nossas leis, na nossa legislação, e todas as religiões são iguais. É isso que ele está falando. Se você está colocando a igreja verdadeira, a religião verdadeira, a religião fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, a verdadeira fé, em pé de igualdade com todas as outras seitas e com todas as outras falsas religiões. É isso que acontece. Meus amados, uma coisa que tem que ficar bem claro: existe o santo ecumenismo, existe o santo diálogo interreligioso, mas hoje esses princípios estão sendo muito deturpados. O santo ecumenismo é aquele em que você dialoga com os cristãos que não são católicos, né? Mas que ou são cristãos porque foram batizados, a igreja reconhece isso desde seus documentos antiquíssimos, isso, né? São cristãos, mas não cristãos plenos, porque não estão em comunhão com a igreja. Mas você dialoga para trazê-los à unidade da verdadeira igreja, da única fé, e não para cedermos a nossa fé, para se aproximar à fé errada dos outros. Justo, porque aí o professor acaba nivelando por baixo. Exatamente. Em vez de você buscar os irmãos a se converterem e voltarem, né? Documentos falam isso, fora a igreja não há salvação, isso continua válido, né? A gente acaba colocando justamente a igreja, nivelando a verdadeira religião a nível baixos, e as pessoas acabam justamente não querendo ter desejo de mudança. Por quê? Para quê? Eu vou mudar, já que todos são iguais e eu posso ver tal coisa. E isso pode interferir sim também no reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, no reinado social dele. Porque se você entende que não necessita mudança, porque afinal de contas, quando se pensa em igreja católica, você tem os dogmas, você não pode ser, você é livre, todo ser humano é livre, mas a liberdade ela tem um limite também, não é essa liberdade pura, que senão torna libertinagem. Então, quando você adentra ao catolicismo, todo católico ele entende que tem liberdade, mas uma liberdade que chega como fim último nosso Senhor Jesus Cristo, que vai chegar a Deus. Então, os dogmas, tudo aquilo que nos é passado pela igreja para nos orientarmos a vivermos como verdadeiro católico, existe, não deixou de existir, quando eles querem rebaixar uma verdadeira religião para religião qualquer, né? Eu não posso aceitar que vivemos de encarnação em encarnação. Isso aí, já pegando esse seu gancho, isso aí já se trata do diálogo interreligioso, que é diferente do ecumenismo, que é o quê? O diálogo com outras religiões. Qual é a maneira santa de se fazer o diálogo interreligioso? Ora, o diálogo interreligioso é porque nós vivemos numa sociedade que existe uma pluralidade de ideias, uma liberdade hoje religiosa, né? E de fato nós precisamos conviver, porque a igreja em nenhum momento vai querer defender num primeiro momento a guerra armada, o enfrentamento, o confronto. Não é esse o princípio da igreja, né? A igreja procura viver em paz, sempre foi assim. Ela se armou na época das cruzadas, por exemplo, foram porque os muçulmanos, então, na época, invadiram o espaço nosso. Foi atacado primeiro. Exatamente. Como mãe tem que defender seus filhos. Então, foi uma reação. Mas a igreja por si só, ela não vai lá e faz guerra com os outros, não. Ela se defendeu,
né? E tentou retomar os lugares sagrados. Então, o diálogo interreligioso, de maneira santa, é aquele diálogo que procura manter a convivência pacífica social entre as religiões, entre as pessoas, procura destacar os valores comuns que as religiões podem estar defendendo ali, que normalmente é a dignidade à vida, né? É o bem social das pessoas e tal. Mas para aí, né? Quando você coloca pessoas... algumas situações, como nós já tivemos dentro da igreja, né, e que causou certo embaraço, né, assim, isso é muito claro. A gente não pode ter uma prudência exagerada, que senão vira como é que se diz, viraria covardia, né? Ao invés de ser uma verdadeira prudência, seria uma covardia vestida de prudência, né? Senão a gente não pode ter situações em que você coloca uma pessoa rezando ao nosso Deus ao lado de uma pessoa orando a Buda, uma pessoa orando aos deuses hindus, né? No mesmo ambiente. Isso não cabe, isso não tem cabimento, né? Um ambiente propício e santo para a devoção. Exatamente, né? E nós já tivemos situações dessas dentro da igreja, infelizmente graves, né? Então, eu sei, mas isso tudo é um retrato dessa mentalidade laicizista. E olha o que o Papa, né? Ele fala, ele prossegue com relação a isso. Aos poucos foi equiparada a religião de Cristo aos falsos cultos e indecorosamente rebaixada ao mesmo nível. Então tá vendo? É o que rebaixado, né? Exatamente, é o que a gente acabou de falar. Vocês estão vendo, amados irmãos e irmãs ouvintes? É o Papa. O que nós estamos falando aqui, a gente está apenas procurando explicar melhor aquilo que foi falado na encíclica. Sujeitaram-na em seguida, prossegue o Papa, à autoridade civil, entregando-a, por assim dizer, ao capricho de príncipes e governos. Houve até quem pretendesse substituir à religião de Cristo um simples sentimento de religiosidade natural. Certos estados, por fim, julgaram poder dispensar-se do próprio Deus e fizeram consistir sua religião na irreligião e no esquecimento consciente e voluntário de Deus. Olha o que coloca o nosso amado Frei Lúcio, né? Essa encíclica é atualíssima, né? É impressionante, escrita em 1925, é o que nós vimos hoje. E é interessante, Frei Lúcio, que eu colocava aqui o professor Alessandro, porque hoje se confunde diálogo religioso com ecumenismo. Sim. As pessoas não conseguem mais separar, parece que tudo virou ecumenismo, tudo virou, e isso é muito sério, isso é muito sério. O que eles trazem hoje como tratado, ou o desejo do diálogo interreligioso, né, entre outras religiões, muitas vezes a Igreja Católica tem que ceder, abrir espaço daquilo que é dela, para que o outro venha e faça o uso daquele ambiente. Isso é muito sério, porque o Papa já nos alerta nesse sentido. Não é rebaixar a igreja, senão os mártires, os santos inocentes que foram mortos, né? Esse canto que você invocou anteriormente aqui é descartável. Uhum. Porque morreram, porque não continuaram pagãos? Porque não cultuava o imperador, a Pax Romana? Porque não continuaram a contemplar Zeus, adorar Zeus como o verdadeiro Deus? Mas porque decidiram se entregar de modo muitas vezes pacífico, né? Outros nem tanto, ao nosso Senhor Jesus Cristo, serem mortos. Entendeu? É bom a gente começar a pensar sobre isso. E eu tô querendo pedir já o primeiro intervalo para você tomar um pouquinho de água também, professor Alessandro, e o pessoal começar a entender que realmente essa encíclica é atualíssima e nós precisamos recorrer sempre à igreja. Ela é a nossa mãe e é ela que vai nos orientar. Meus queridos, vamos para o nosso primeiro intervalo e viva Cristo Rei! Viva!
Estamos de volta aqui na rádio Voz do Coração Imaculado, AM 770, ao programa Perfeita Alegria. Queremos mandar um abraço para nossos queridos amigos lá da Capela Santa Maria das Vitórias, aqui da Igreja São João Batista, as pessoas que estão nos acompanhando, a minha esposa que segue em casa, as minhas queridas filhas, né? E demais pessoas que estão junto conosco apreciando esse programa. Também, gente, se você me permite, queria mandar um abraço lá para os meus irmãos lá da paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Vila Jaiara, né? Ao Padre Fábio, também de lá, porque onde eu também trabalho como catequista, lá da Crisma. Então fica meu abraço também aos meus irmãos lá da paróquia. Muito bom. Olha só, professor, tem um versículo de São Mateus 2,11 que fala o seguinte: entrando na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. É interessante que já começa a falar da realeza do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Jesus, ele é rei. E os magos, que eram pessoas importantes, entenderam isso. Mas olha só o que algumas pessoas falam, né, sobre esse texto. Eu achei muito interessante que isso aqui está na voz de Santo Agostinho. Asseveramos que nosso Senhor Jesus Cristo é rei. Essa frase, aparentemente simples, tem consequências incomensuráveis, e nisso se vê claramente a mão de Deus e a origem divina da Santa Igreja Católica, que tira uma infinidade de sublimes conclusões de uma proposição à primeira vista tão simples, né? Parece uma frase tão simples, né? Mas quando a gente começa a perceber esses presentes importantíssimos, principalmente para aquela cultura, né? Sim. Incenso, mirra, né? E o ouro. E o ouro. Interessante, o professor Sérgio, né, que veio anteriormente aqui, a família real do nosso Senhor Jesus Cristo, né? São José e Santa Maria, receberam o ouro. O que eles fizeram com esse ouro? Talvez no decorrer do caminho, né, tenham distribuído, né? Porque eles continuaram como pessoas pobres, né? Você vê a caridade desde o início, e quantas pessoas falam que a igreja não é caridosa. Isso é um absurdo, porque o seu próprio fundador é caridoso, seus pais eram caridosos. E assim, o próprio motivo até do próprio Santo Agostinho, grande Santo Agostinho, tocar nesse assunto, é porque de fato esse é um assunto que sempre foi muito paradoxal dentro da comunidade, dentro da igreja, né? Por quê? Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, por ele ser Deus e ter se feito homem, ele não perde a sua natureza divina, né? Ele se torna verdadeiro homem sem deixar de ser verdadeiro Deus. Mas a grande sacada, vamos dizer assim, o que é paradoxal aí é que de fato Deus, quando resolve se fazer homem, ele resolve se fazer homem na humildade, na pobreza, de modo escondido, né? E de fato nós temos na vida pública de Cristo, e por isso que acho que foi muito pertinente você citar esse versículo, as pessoas que mais atentas às letras do Evangelho, as linhas do Evangelho, vão falar: olha, Alessandro, mas ao longo da vida pública de Jesus, todas as vezes que quiseram tornar Jesus Cristo rei, e quiseram proclamá-lo rei algumas vezes durante a sua vida pública, né, Jesus Cristo não permitia. Ele se furtava. Ele não deixava que o fizessem rei ali. Mas nós temos que lembrar o contexto, né? O povo de Israel, e o porquê que Jesus não permitia? Por quê? Porque o povo de Israel esperava um Messias político, estritamente político. E nosso Senhor veio mostrar que o reinado dele, principal, é o reinado sobre os corações, sobre as almas. Ok? Esse reinado sobre os corações e as almas, Jesus sabia que se ele reinasse nos corações e nas almas das pessoas, consequentemente, o reinado dele chegaria à sociedade. Porque uma vez que ele reine no coração e na alma, a sociedade, que é composta de pessoas, ele estaria ali presente. Então ele não queria que fosse algo artificial, né? Ele ser proclamado rei para expulsar os romanos dali, não. Porque
aí o amor de Deus, que é dirigido a todos os homens, não se faria presente, porque é como se Deus estivesse excluindo. Não, aquela pensamento do povo escolhido, né, exclusivista, aquela salvação é só para nós, não é para os romanos, entende? Não é à toa que esperam até hoje, né, a vinda do Messias ainda, né? Infelizmente, aqueles, né, os judeus que não aceitaram, né, por isso que ainda são judeus, não reconheceram Jesus como seu Messias, como seu Salvador, né? Mas não podemos esquecer que São Paulo coloca que um dos sinais que precederá a volta de Cristo é a conversão do povo judeu, né? O reconhecimento do povo judeu. Nós não sabemos como isso ainda se dará, né? Talvez ainda esteja muito nebuloso aos nossos olhos ainda, talvez um pouco ainda distante dos nossos dias, mas isso se dará de alguma forma, né? Mas assim, com a questão do reinado social de Nosso Senhor, Cristo, ele quer estar presente, reinando, e a confusão das sociedades se dá porque Cristo não reina. Então, eu gostaria de ser mais prático nesse programa de hoje, meu amado irmão Jean, porque para que os católicos tenham clareza do que eles têm que fazer, né? Primeiramente, nós teremos eleições no ano que vem, de 2018, ao que tudo indica, né? E meus amados, assim, não há outro caminho. A gente não pode fechar os olhos para a realidade. E se nós quisermos fazer verdadeiras transformações no nosso país, primeiro é com a oração, a participação assídua no sacrifício da Santa Missa, a reza diária do terço, do rosário, as penitências que você como católico deve estar fazendo, o seu jejum, né, as penitências, pequenos sacrifícios diários que você deve estar oferecendo pela sua santificação da sua família, pelas graças que você deseja alcançar. Mas, por favor, nunca deixe de rezar pela Igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelos padres e pelo Estado. Sim. Né? Nós devemos rezar pelo Estado. É isso que essa encíclica do Papa Pio XI coloca. Devemos estar rezando pelo Estado, né? E esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, o jeito efetivo de nós transformarmos além da oração é através do voto ou da participação política. É uma coisa ou outra, porque se não for através da política, amados, nós cairemos na guerra civil, no derramamento de sangue, pegarem armas. A política, ela foi idealizada lá pelos gregos, lá atrás. Então não é uma invenção de agora, pelos gregos, lá atrás, até mesmo antes da era cristã, né? Era para evitar a luta armada, para evitar o confronto, que Deus não quer que as pessoas se matem para equilibrar as coisas na sociedade. Uma coisa é a legítima defesa, né? Que a igreja reconhece, que é a guerra santa, a guerra justa, a guerra santa, é uma coisa. Agora, ainda no nosso país, Brasil, ainda na terra da Santa Cruz, ainda não chegamos a esse ponto. E se Deus quiser, não haveremos de chegar. Esperamos que não tornamos uma Venezuela, né? Exatamente. Mas para isso, os cristãos católicos precisam se conscientizar. Primeiro, quando chegar em 2018, meus amados, se você não se sente com vocação política para participar da vida política, que você pelo menos escolha candidatos que falem abertamente de Deus. É isso que essa encíclica quer ensinar. Do reinado universal do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, candidatos que não tenham de vergonha de falar: eu vou defender os direitos de Deus na sociedade. E não os direitos laicos. Exatamente. Mas o Estado é laico. Mas o poder emana do povo, não é isso que a gente está na democracia? Se o povo quer que o poder se baseie nos princípios divinos, que assim seja, ué. Nós temos essa liberdade para decidir isso. Justo, e devemos ser mais firmes nisso, né? Porque a passeata que teve semana passada, se não me engano, em São Paulo, justamente o lema... A parada gay. E a parada gay, né? O lema era justamente a laicidade do país e um ataque frontal ao cristianismo. Um Sim. ataque frontal, não era disfarçado, não era... eu não tenho paciência, não, mas sou obrigado a ver algumas cenas justamente para não cometer o pecado de falar sem ter certeza. Mas as poucas cenas que eu vi
que eu assisti, as poucas imagens, né, que eu assisti da parada gay, principalmente para verificar se realmente era verdade essa questão do ataque ao cristianismo, é absurdo. Símbolos religiosos sendo profanados, posições ridículas sendo colocadas ali em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se de um lado Satanás está se levantando, né, não servirei, esse é o lema dele, não servirei, e está fazendo seus filhos, muitas vezes manipulado pelo desejo da carne, a atacar o nosso Senhor Jesus Cristo, cabe a nós, de maneira sensata e consciente, contra-atacarmos através do voto, através da presença, muitas vezes nas câmeras, quando vai voltar emenda contra a nossa fé, e não deixar que essas coisas vão acontecendo. Por isso é interessantíssimo o senhor falar essa questão da eleição. Não é que nós estamos apoiando um candidato, outro não, eu tenho meu particular, mas a questão é, o candidato que tem vergonha de falar do reinado universal do nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser representante da terra de Santa Cruz. E eu querendo pegar esse seu gancho, Jean, o que acontece? Além dessa questão do voto, e aí vem a segunda questão, que aí, a você, amado irmão, amada irmã, ouvinte, você deve fazer uma pergunta no teu coração. Às vezes é aquilo que eu falei, você pode não ter a vocação, mas você deve escolher bem. Mas para que possamos escolher candidatos bons, é necessário que os bons candidatos se coloquem à disposição, né? Justo. Então, às vezes nós estamos com esse quadro político aí porque muitos católicos, bons católicos, não entraram na política. Então, esse programa quer ser uma provocação a você católico, a você católica, né? Será que eu tenho? Você tem que se perguntar a você mesmo, será que Deus me chama? Porque isso tem que ser uma vocação, né? Isso tem que ser uma vocação. O próprio Papa Francisco falou uma frase que eu acho que foi muito feliz numa frase que ele disse. Ele colocou assim, que a política é uma grande oportunidade do católico exercer a caridade. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. E hoje isso se reveste de uma importância tal que a grande caridade não é só a caridade material, mas a caridade espiritual. Porque nós precisamos de católicos, bons católicos, porque se os bons católicos não se colocarem à disposição para serem eleitos, vão ser os mesmos que serão eleitos em 2018. As mesmas pessoas. Porque quem que os católicos vão voltar? Se os bons católicos não se colocarem à disposição, aqueles que sentem no coração que têm uma vocação. Tem vocação, né? Exato. E, meus amados, não se preocupem. Não se preocupe se você não tem apadrinhamento político, se você não tem dinheiro. Lembremos daquela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo aos seus apóstolos, quando via aquela multidão com fome e eles não tinham comida para dar àquela multidão. E ele falou, o que vocês têm? Eu sempre confundo a quantidade de pão e peixe, eu sempre misturo, né? Se são 2 pães e 5 peixes, são 5 pães e 2 peixes. Eu sempre confundo, mas assim, houve multiplicação. Exatamente. Então assim, quando eles chegam, eles apresentam, qual é a importância? Eles apresentam o que eles têm. Então se coloque diante de nosso Senhor. Senhor, eu tenho isso, é isso aqui que eu tenho, 2 pães e 5 peixes, é isso aqui que eu tenho. É pouquinho, mas o Senhor tem o poder de multiplicar. Então vai lá, comece, pense, sabe, coloque-se diante de Deus e fala, na próxima legislatura nós teremos os candidatos a deputados. Ela é a legislatura mais importante, a próxima eleição, que são os deputados federais, né, talvez senadores em alguns estados, e os deputados estaduais. Né? Nós temos federais e estaduais na próxima eleição. E governantes, né? Os governadores, presidente. Não estou nem falando do executivo, né? Entendo, mas assim, porque de fato, por que eu estou centrando, Jean, nessa questão do legislativo? Porque o executivo só pode agir de acordo com o que tiver na lei. Verdade. Né? Nós temos um princípio positivista dentro do nosso país. Verdade. Né? Então nós precisamos de leis boas. Se a lei for boa, ela amarra o executivo e o judiciário a tomar atitudes conforme aquilo que o povo de Deus crê. Então o segredo está nas leis. Então nós temos que ter pessoas boas no legislativo, ali. Porque aí mesmo que você tenha um governante, um presidente, um governador que seja uma lástima, mas se você tiver leis firmes, sólidas, boas, você amarra
aquela pessoa a agir de maneira correta. Entende? Aí é que está o segredo da coisa. Então, amados ouvintes, pensem nisso. Primeiro, escolham candidato. Não, cuidado, porque a mídia, a grande mídia, irá fazer lobbies, já até faz atualmente, contra candidatos que se apresentam com um perfil mais conservador, com um perfil mais religioso, taxando normalmente as pessoas que são mais religiosas, mais conservadoras no seu pensamento, elas vão ser taxadas de intolerantes, de pessoas retrógradas, né? Cuidado. Ou melhor, quando você vê a grande mídia atacando alguém, provavelmente essa pessoa é a pessoa correta. Pois é. O professor Alessandro acaba caindo nas duas questões aqui que eu tinha deixado aqui pro final, né? Porque muitos entendem que esse reinado universal do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é meio que particular. Eu faço também no meu cantinho. Olha como é que as coisas andam conforme a vontade de Deus, né? Então não é necessário eu publicar aos quatro ventos do mundo o reinado universal do nosso Senhor Jesus Cristo. Basta ficar no meu cantinho rezando, né? E automaticamente eu não tenho que entender que o poder público não deve reconhecer o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não, gente. Uma coisa é a igreja, dai a César que é de César e a Deus que é de Deus. É lógico que a esfera pública não tem que se intrometer com a esfera religiosa ou vice-versa. E nós estamos vendo aqui na encíclica que não é isso. Pelo contrário, esse reinado universal do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai estar em toda instância. E cabe a cada um de nós sermos agentes ativos para esse reinado. Agente ativo para propagar, seja no campo da política, seja no seu mundinho, que não seja o mundinho de Alice, né? Só você e esse mundinho, né? Ou na minha época um desenho, né? O fantástico mundo de Bob, né? Não que seja isso, mas que seja um mundo real, que você traga enquanto profissional, enquanto religioso, esse reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o tempo nós estamos vendo aqui, né? Em off nós estamos falando sobre, infelizmente, lá na Alemanha, foi também aprovado o casamento, assim, a união civil de fato já era permitido na Alemanha de pessoas do mesmo sexo, por exemplo, mas agora eles levaram ao status de casamento. Pois, e isso é gravíssimo. Sim. Isso traz maldição para uma nação. Sim. Então, se a gente entende, a gente às vezes pensa, não, mas aprovando o aborto, Deus, ele vai olhar para nós, meus queridos, amados irmãos. Enquanto católicos, nós carregamos essa marca. Se nós deixarmos que no solo brasileiro aprova aborto, aprova isso, não é à toa que é uma luta ferrenha do padre Luiz Carlos Lodge. Parece que o pessoal acha que ele é obcecado. Ele não é obcecado, ele entende que aquilo é apostolado da vida dele, do padre Luiz Carlos Lodge. A aprovação de aborto, gente, coloca toda a nação sobre o cinjo sobre a ação da maldição de Deus. Até nós católicos que não temos nada a ver com isso. E nós seremos muito mais cobrados, porque aqueles que mais serão dados, mais serão cobrados. Sim. Se nós somos passivos no nosso mundinho de Alice, rezando nossa casa, o nosso rosário, mas ativamente não fazemos nada, não, política, a gente só tem ladrão, não vou entrar na política não. Até tem um chamado, mas eu posso me corromper. Se você se corromper, meu irmão, é que você não conhece as virtudes, né? É um gancho aí até do programa que nós vamos trabalhar a partir da semana que vem, que é as virtudes teologais, que depois vai puxar as virtudes morais. Então, meu querido, se você se considera um católico verdadeiro, que comunga, que reza o texto, que reza o rosário, você não pode ter medo de ser influenciado, não. Porque acima da política está o nosso Senhor Jesus Cristo, o seu reinado universal. Cai muito bem isso que foi falado pelo professor Alessandro. Nós temos que começar a ser coerente. E se começa a falar mal de tal candidato, custa você pesquisar um pouco a fundo se realmente ele presta ou não. Talvez realmente seja um candidato perigoso, mas quem lhe garante que ele é ou não? É só sua consciência. Sim, as pessoas têm que lembrar que o voto é justamente isso, é um voto de confiança. Né? Não tem como você se desligar, você vai ter que confiar em alguém para você dar o seu voto para aquela pessoa. Mas hoje nós temos as redes sociais. Então, assim, se você já escolhe um candidato que fala muito em bem-estar social, e aí é que tá, né? É uma frase, eu não sei se é a frase do padre Paulo Ricardo, mas eu vou atribuir a ele, porque eu ouvi, se eu não me engano, eu ouvi da boca dele. Mas ele fala, você tem que ver dos candidatos não o que eles defendem, mas o que eles combatem.
Justamente. Né? O que eles combatem. Então, assim, porque todos os candidatos vão defender o bem-estar social, todos vão ler. Nenhum candidato vai se eleger falando que quer promover desigualdade. Nem que quer, não é esse o negócio. A questão vocês têm que estar espertos o que ele vai lutar contra. Se você vê um candidato que está lutando contra a imoralidade, contra as pessoas que se levantam contra Deus, esse candidato que deve merecer a sua atenção. Agora, se é um candidato que quer lutar contra, ele já na candidatura, ele já se coloca como uma pessoa que defende uniões de pessoas do mesmo sexo, aborto, bem-estar social. Exatamente, o Estado laico acima de tudo e tal. Tá indo contra o que a igreja ensina. Então, como é que eu vou votar numa pessoa dessa? Então, se você aperta o dedão lá votando, você está comungando com erro numa pessoa que defende isso. Eu gostaria de citar, talvez por último, né, só o que a encíclica fala aqui dessa questão da postura dos católicos. O Papa Pio XI, eu acho que é melhor terminar com as palavras do Papa, né? Ele fala assim: fora com certeza dever dos católicos apressar e preparar esta volta, ou seja, a volta de Jesus, com diligente empenho. Há muito deles, contudo, pelo que parece, não toca na sociedade civil o posto e a autoridade que conviriam aos apologistas da fé. Ou seja, ele está falando que muitos católicos se comportam na sociedade não como aqueles defensores da fé, mas como pessoas que ficam em silêncio. Olha lá. Talvez deva a este fato atribuir-se a indolência e timidez dos bons, que se abstêm de toda resistência ou resistem com moleza, donde provém nos adversários da igreja novo acréscimo de pretensões e de audácia. Ou seja, o Papa está colocando que é porque os católicos não resistem com a firmeza necessária que os maus estão avançando na sociedade. Mas olha o que o Papa fala: mas desde que a massa dos fiéis se compenetre de que é obrigação sua combater com valentia e sem tréguas, sob, ou seja, debaixo, os estandartes de Cristo Rei, o zelo apostólico abrasará seus corações, e todos se esforçarão de reconciliar com o Senhor as almas que o ignoram ou dele desertaram. Todos, enfim, se esforçarão por manter inviolados os direitos do próprio Deus. Então, a marca do católico é manter inviolável os direitos de Deus na sociedade. É assim que nós faremos o nosso país ter ordem, uma verdadeira ordem e um verdadeiro progresso espiritual. Não a ordem e o progresso que foi idealizada para ser colocada na nossa bandeira, que é uma ordem em progresso positivista sem Deus, mas uma ordem em progresso verdadeira, espiritual, metafísica, uma ordem que é conforme a ordem dos mandamentos de Deus e um progresso espiritual nas virtudes, uma nação virtuosa, uma feliz a nação de que Deus é o Senhor. Justo. Então vamos para o nosso último intervalo, né? Lembrando, meus queridos, amados, todos nós temos a vocação de cruzados, defender o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos, sim, ser esses soldados. De la tierra y en todo lugar, los presos
hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a Él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Pelear por Él es todo un honor. E vamos passar para as dicas, né, práticas. A senhora Liliane não veio, né, mas ela fez questão de mandar as dicas delas. E diante de um programa tão rico, né, uma encíclica tão maravilhosa e de uma explanada muito bem colocada pelo nosso amigo, professor Alessandro, né, é rematar com as dicas práticas, né, aquilo que é colocado no dia a dia. Embora, por coincidência, muitas coisas vão bater naquilo que o próprio professor Alessandro falou, para a gente verificar que isso não é particular de nós, né? É do seio da Santa Igreja Católica. Eu gosto muito de falar para os ouvintes, o professor Alessandro, que eles entendam que nós somos mero repetidor daquilo que é da igreja. Tem uns que acham, nossa, fulano é conhecedor. Não, nós somos obrigados a ler, né? Sim. O Oséias fala, o homem perece por falta de conhecimento. Exatamente. Então a obrigação nossa é ler. Agora, a obrigação nossa é ler e passar. Mas esse baluarte, essa riqueza aqui, é a Santa Tradição, o Santo Magistério, né? E a Sagrada Escritura. Então a primeira dica da Liliane, da senhora Liliane, é o seguinte: deixe nosso Senhor Jesus Cristo ser rei em seu lar. Ame este divino rei acima de todas as coisas. Seja-lhe um bom súdito, cumprindo seus preceitos, obedecendo suas leis, levando uma vida digna, virtuosa, cristocêntrica, né? São Bento fala que nós temos que ter uma vida cristocêntrica, tendo Cristo no centro dela e todas as demais coisas a agir em prol a Ele. Por isso que São Bento tem aquela frase, né? Ora et labore, né? Tá tudo bem. Ora, mas trabalhe também. E essa dica da nossa irmã, ela vai totalmente de acordo com o que a encíclica fala, porque o Papa ele fala abertamente nisso, né? Assim, que o reinado social começa dentro do lar, dentro de casa, e que nós devemos nos sujeitar às autoridades civis e à hierarquia que tem dentro do próprio lar, a esposa com o marido, os filhos com os pais, né? Essa hierarquia é vista porque nós vemos na autoridade a presença de Cristo. O cristão não pode perder. São Paulo fala isso quando ele fala aos escravos: obedecei aos seus senhores como se estivesse obedecendo ao próprio Cristo. Então, quando você obedece ao seu superior, né, seja dentro de casa ou na vida social, você faz essa obediência não é porque você obedece à pessoa, àquela pessoa, pura e simplesmente. É porque você vê nela a presença de Cristo. Olha que beleza. A gente se acostumou muito nessa questão da preferência, opção preferencial aos pobres, né? Chamada, né? De a gente só falar que a gente só deve ver Cristo nos pobres. Não, mas Cristo também está nas autoridades. Sim. Né? E o Frei Lúcio, né? Ele sempre cobra para a gente fazer um programa aqui falando sobre a questão da hierarquia que se perdeu no decorrer desse pensamento moderno. Isso é muito sério. E olha só, o senhor parece que leu aqui a segunda dica, né? Que ela fala justamente isso. É porque é o mesmo Espírito Santo que inspira a todos nós, né? Ela fala: ensina seus filhos a amarem, a respeitarem o Rei Jesus desde a mais tenra infância.
guarde suas purezas, reserve os dons, reserve, né? Ou seja, proteja eles dos maus exemplos, ensine-os a rezar, reze com eles, reze por eles, né? Eu estava falando essa semana com a Liliane como é importante você colocar seus filhos na cama e tá aquela parada, né? E olhar para eles e elevar o seu pensamento a Deus e falar: Senhor, toma conta da pureza, toma conta das atitudes. Que quem é pai sabe muito bem o medo que muita gente carrega no coração desse mundo louco, né? Das formações, das cobranças, da gente não ser enérgico demais enquanto pai, mas também não ser frouxo demais. E manter esse equilíbrio é somente por vontade de Deus, por graça de Deus, né? E nós somos obrigados a rezar por eles e com eles, né? Como o senhor falou aqui em off aqui, né, no intervalo, né, que é importante no texto estar rezando com a família. Demais, demais. Por favor, que as famílias que estejam ouvindo sigam esse conselho da nossa irmã. Não liguem para ver novela no fim do dia, não rezem o terço em casa com as suas famílias, né? Juntem uma santa, e fica uma dica, né, que eu faço também lá em casa, você colocou uma subdica, não fica um 2.B aí, né, junto com o terço, vocês rezando em juntem um pequeno trecho das escrituras, um trecho do catecismo, que seja, leiam com as suas crianças um pouco e rezem o terço. Vida dos santos. A vida dos santos, exatamente. Cada dia lá em casa a gente faz alguma coisa, né? Ou lê um trecho da escritura, ou fala, quando é o dia de um santo muito importante, que eu acho que vale a pena falar. Todos valem a pena, mas conforme a idade das crianças, uns santos se adequam a mais do que outros. Então aí você vai e fala, né? Então isso, procurem ter essa vida, esse reinado social de Nosso Senhor dentro dos seus lares. E aí você evitará que na adolescência, porque muitos pais católicos, mas meu filho ficou tão rebelde na adolescência, é porque você não acostumou o seu filho desde a juventude tenra a ele ser dócil, obediente, porque você dava muita liberdade ao seu filho quando era muito novo, não ensinava a dar limite, aí a hierarquia, aí quando chega na adolescência às vezes já é tarde demais, né? Para Deus nunca nada é impossível, mas fica muito mais trabalhoso, né? Muitas dores poderiam ser evitadas. Interessante. E por fim, né, a terceira dica dela é: tenha um firme propósito. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que o resto do mundo viva na imoralidade, não seja tu também um ofensor, aquele que vai ofender ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Não viva como um pagão que não conhece a Deus, mas seja forte e corajoso. E viva como um verdadeiro cristão, procurando em tudo agradar a Deus. E completo aqui, né? Espalhando o reinado universal do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então chegamos ao fim desse programa. Parece que é estranho, a gente já senta acabando o programa, né? O Frei Lúcio tem uma paciência de Jó conosco, né? Sempre ultrapassamos o horário, né? Talvez o dia que tiver um programa logo após o nosso, direto, né, a gente consegue se adequar nos horários, né? Mas é muito bom sempre falar do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom falar da nossa querida Mãe Maria, né? E é muito bom estarmos aqui sendo um instrumento do nosso Senhor. Meus queridos ouvintes, o próximo programa nós vamos começar a trabalhar sobre as virtudes teologais. A virtude em si, se der tempo, né, nós falamos sempre assim, será a virtude da fé. Falamos, se der tempo, que só a apresentação do que é virtude teologais já é um programa, né? Então vamos falar sobre a importância dessas virtudes teologais e começar a trabalhar pela primeira virtude, né? A fé. É lógico, né? Contamos semana que vem com a presença do professor Alessandro conosco aqui. Ele é sempre bem-vindo, né? E vamos terminar esse programa rezando uma Ave Maria, já que ultrapassamos bastante o horário aqui. E a oração que eu tinha proposto aqui, ela praticamente é uma missa, né, rezada no rito Pio V, né, bem longa. Ou se não, posso falar uma missa rezada pelo São Padre Pio, né? Vamos ser mais breve aqui, a oração rica que é de Nossa Senhora, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva a Cristo Rei! Viva!